Então, a primeira pergunta que muitas pessoas têm, né, é se todas as crianças com fenda precisam de aparelho. Boa noite, estamos aqui mais uma vez para juntar também a nossa live. A minha colega Maylui. Buenas noches. Porque hoje é o cumpleaños de minha mamá. Então, o aniversário da minha mãe. Então, é bem especial. Parabéns, mãe. Muito bem. Feliz cumpleaños, Mila. Muito bem, a todos vocês, muito obrigado por estarem conosco. Muito obrigado por se juntarem à nossa live. Já algumas pessoas tentaram se juntar na primeira tentativa de emissão, mas agora sim, agora já estamos no ar, já está valendo. E nós estamos aqui, eu e a Maylui, como sempre, a segunda-feira, no nosso Lipcast Latitude, segunda, 9h30. Estamos aqui para conversarmos entre nós, para tentarmos ajudar vocês a entender um pouco mais sobre fenda labiopalatina e, principalmente, também para poder ajudar a esclarecer algumas questões mais diretas que vocês enviam para nós, para o nosso back-office. E nós temos hoje, eu e a Maylui aqui em... Uma novidade, né? Em sintonia absoluta. Uniforme, o time Atlas Lipcast, cada vez mais. Exatamente, grande equipe. E hoje não vamos ficar por aí nas nossas surpresas. Hoje, para o final da live, nós vamos ter uma outra surpresa também muito interessante, que vocês depois vão entender melhor. A gente vai explicar. Mas é assim, para a gente poder fazer a nossa brincadeira, a nossa surpresa, é muito importante que vocês, daqui a pouco, tomem nota de uma senha. Nós vamos dar umas senhas durante a nossa live e vocês anotem. Quem seguir a nossa live até o final tem que ter as 3 senhas que a gente vai passar para poder estar em plenos poderes para essa surpresa, para essa brincadeira que a gente vai fazer hoje no final da live. E eu tenho a certeza que vai ser uma surpresa muito agradável e que vocês vão curtir muito essa nossa iniciativa. Maylui, hoje nós temos, para além do cumpleaños de tu madre, para além do aniversário da mãe da Maylui, nós também temos, além dessa surpresa, um tema hoje muito querido para nós, porque é um tema que vem sendo muitas vezes repetida, as perguntas, as questões, há sempre muita dúvida sobre essa matéria. Então eu gostaria muito que a Maylui explicasse para a nossa audiência, para as pessoas que nos estão a ouvir, sobre o que a gente vai falar hoje, Maylui. Tá, então, primeiro, boa noite. Bem-vindos a todos e muito obrigado pelos parabéns e por tudo para minha mãe, de verdade. Obrigada. Então, hoje vai ser uma aula magistral. Eu estou bem empolgada porque não é só uma live. Eu também vou estar aqui assim com a audiência. Eu sou só apresentadora hoje, tá? Só vou guiar isso aqui e fazer as perguntas. Porque o tema de hoje é sobre ortodontia em pacientes fissurados. Então, é um tema que sempre dá muita dúvida e também, assim, gera muitas perguntas e é muito importante, né? Porque realmente os ortodontistas são bem importantes, fundamentais, como a gente sempre fala, dentro do grupo para dar o melhor resultado possível. Então, temos a honra de que o apresentador do Atlas Lipcast
É super master professor em ortodontia. Então, quem tiver dúvidas também, quem não aproveitou as caixinhas de perguntas, pode aproveitar aqui durante a live, que com certeza ele responde. Eu não tenho dúvidas. Então, eu posso começar a mandar as perguntas para você? Claro, claro, vamos Eu tentar sei que você ajudar está as pronto pessoas. já. Então, a primeira pergunta que muitas pessoas têm, né, é se todas as crianças com fenda precisam de aparelho. Muito bem. Se todas as crianças com fenda precisam de aparelho. Não existe em medicina, Mai, como a gente já falou muitas vezes, não existe nem sempre, nem nunca. Sempre e nunca são duas palavras que não se aplicam. Via de regra, quando nós falamos de fenda labiopalatina, nós podemos pensar numa interrupção do rebordo alveolar. E mesmo quando nós não falamos de fenda labiopalatina, quando falamos apenas de fenda palatina, nós falamos de uma arcada que vai sofrer forças que são desarmônicas. E todo o processo de ortodontia, ele na realidade implica uma correta posição dos dentes. Orto quer dizer correto, dontes quer dizer dente, então ortodontia é dentes corretos. No fundo, se a gente for pensar bem, a ortodontia nem deveria ser somente considerado como uma especialidade da odontologia ou da medicina dentária, mas como uma matéria básica, uma matéria elementar para todo o raciocínio ortodôntico que é necessário para fazer com que uma boca seja harmônica, seja equilibrada, seja funcional. Portanto, dizer que todas as crianças vão usar ortodontia porque nasceram com uma fenda é redutor. Todas as crianças que tiverem uma disfunção de harmonia ou de posicionamento das arcadas, todas essas crianças deverão ser subordinadas a uma avaliação e, eventualmente, uma correção ortodôntica. Se isso acontece com maior prevalência ou maior incidência nas crianças com fenda, é natural, porque uma arcada que foi interrompida no seu processo de formação, muitas vezes sofre com as forças de compressão de uma forma assimétrica e acaba por não ter uma resposta tão assimétrica quanto. Muito pelo contrário, às vezes a resposta ou é insuficiente ou é simétrica, o que faz com que haja um desequilíbrio. Quando nós falamos desse desequilíbrio, nós estamos a falar essencialmente do seguinte: os dentes, para ficarem numa posição ortoposicional, uma posição correta, eles dependem de um equilíbrio de forças que, em medicina, nós determinamos ou delineamos com um nome pomposo, como quase todos os nomes médicos, em que nós chamamos uma zona neutra. A zona neutra de forças é que determina, de fato, onde é que a arcada dentária vai se posicionar, se vai se posicionar mais para fora ou mais para dentro, que significa uma arcada com mais projeção ou com mais contração dessa arcada dentária. Tanto numa situação quanto outra, nós acabamos por ter um desequilíbrio de harmonia do alinhamento. Ou seja, o alinhamento dos dentes pode ser mais comprometido tanto na situação de eversão, ou seja, de quando os dentes estão inclinados para fora, quanto quando os dentes estão inclinados para dentro. Quem é que estabelece essa zona neutra? É a ação das forças de toda a musculatura perioral e da musculatura jugal, ou seja, da musculatura dos lábios e das bochechas, ok? Portanto, perioral, a volta da boca, e a musculatura jugal, a musculatura das bochechas daqui. Essa musculatura exerce uma força nos dentes para dentro da boca e empurra e tende a empurrar os dentes para dentro, numa inclinação para dentro. Já a língua exerce uma ação exatamente ao contrário. A língua empurra os dentes para fora da boca. Então, num cenário hipotético em que nós tivéssemos uma língua muito pequenininha, nós provavelmente teríamos os dentes do paciente todos voltados para dentro. Numa situação de
de ausência dessa estrutura, em que houvesse uma situação em que o paciente não tivesse nem lábios nem bochecha, nós teríamos os dentes todos voltados para o lado de fora, porque haveria essa situação de perda da zona neutra. Mas essa situação também ela é importante de forma localizada, porque quando nós temos a situação das fendas, nós temos que o equilíbrio da zona neutra faz de forma assimétrica. E esse desequilíbrio da zona neutra vai fazer de forma assimétrica em que sentido? Nós temos, por exemplo, uma fenda unilateral em que um segmento da arcada é menor do que o outro segmento da arcada dentária. Mas a língua, via de regra, faz uma força simétrica. Ora, se as ações vão incidir sobre um segmento menor do que outro, a resultante dessas forças vai ser maior no segmento menor. Então, o que acontece muitas vezes é que a arcada dentária tende a sofrer uma coisa que nós chamamos de colapso naquela região. Ou seja, ela vai sofrer mais forças para dentro da arcada do que o segmento maior. Então, nesses casos, nós temos um desalinhamento precoce da arcada dentária e a língua, como exerce uma força simétrica, não consegue fazer com que esses processos reajam da mesma forma em muitos casos. Isso, como eu acabei de dizer no princípio, acontece na maioria dos casos, mas em outras situações isso pode até não acontecer. E por que pode não acontecer? Porque a língua e os lábios e a bochecha não são o único fator que determina isso. O próprio equilíbrio oclusal, que é o encaixe dos dentes de cima com os dentes de baixo, é um fator de estabilização. A respiração é outro fator de estabilização. A deglutição é outro fator de estabilização. E nós temos que considerar todas essas forças. Mas o mais importante, e que é vital que os pais percebam, que estas ações são ações diretas. E a ação que, por vezes, é mais importante e determinante é o repouso desses músculos. Porque o repouso, ele consiste, na verdade, na maior parte do tempo. O tempo de ação dessas forças é dividido em várias frações ao longo do dia. O repouso compõe toda a outra situação. Então, a ação nem sempre ela é por si só determinante, muitas vezes o repouso é determinante. Resumindo, todas as crianças com fenda labiopalatina precisam de usar aparelho ortodôntico? Sim, todas as crianças que precisarem de aparelho ortodôntico precisam de aparelho ortodôntico. E as que não precisarem de aparelho ortodôntico, não precisam de aparelho ortodôntico. Quem pode definir isso? O seu ortodontista, a equipe multidisciplinar que acompanha o seu filho. Exatamente. Então, a gente reitera sempre, biologia não é uma ciência exata e vai depender da avaliação, do tipo de diagnóstico, de todas essas coisas que agora você acabou de falar e que ainda bem que essa live vai ficar salva, porque vamos precisar rever várias vezes e anotar tudo isso que você falou aí. Então, também aproveitem, agora que está começando essa live, compartilhem com outras pessoas que pensem que possa ser importante para elas, para se juntarem com a gente, tá bom? Isso então, mesmo. Ótimo. Já essa foi a primeira pergunta. Agora... Então, Mai, antes da gente passar para a segunda pergunta, eu queria que as pessoas anotassem aí, no seu caderninho, num lugar qualquer, a primeira palavra da noite, tá bem? A primeira palavra da noite. Porque eu vou ficar até o final. Só vale para quem ficar até o final. Então vai. Então. A primeira palavra da noite vai ser fissurada. Ok? Anotem com carinho. Fissurada. Muito bom, muito bom. Então, vamos lá continuar. Tá, vamos continuar. A segunda pergunta é: com quantos anos devem começar a colocar o aparelho nos dentes? Eu adoro essas perguntas assim tão objetivas, porque as respostas são completamente não objetivas. Com quantos... Então... Eu vou primeiro fazer a resposta simples, depois eu explico, tá bem? Com quantos anos a criança deve começar a usar aparelho ortodôntico? A partir do momento em que precisar.
Ok? É. Agora, agora vamos explicar isso. Não existe uma idade limite para se fazer utilização de aparelhos ortodônticos. A utilização de aparelhos ortodônticos ela deve ser indicada consoante a necessidade de cada caso, e esses casos têm que ser estudados individualmente. É importante que as pessoas tenham essa consciência de que, especialmente no caso, quando nós tratamos crianças fissuradas, nós temos a necessidade, muitas vezes, de atuar precocemente. Isso acontece na vida de uma forma geral, na ortodontia de uma forma geral, mas ela, no caso das fendas, torna-se mais importante. Tudo dependerá, obviamente, de um conceito primário que é o protocolo de tratamento. Os protocolos de tratamento são determinados pelas equipes de uma forma absolutamente multifatorial, multidisciplinar. E isso é muito importante, extremamente importante, que haja entendimento entre todas as pessoas que estão envolvidas na reabilitação dessas crianças. Então, a idade para começar pode ser a partir do momento em que eu tiver condições de atuar sobre isso. Vou dar um exemplo tão simples para vocês entenderem. Alguns protocolos de tratamento utilizam placas obturadoras de palato com elevações da asa nasal logo nos primeiros momentos de vida dessa criança. Essas placas obturadoras de palato, elas têm o condão, o objetivo por parte dessas equipes que utilizam esse protocolo, tanto de conter o abatimento das cartilagens ainda muito imberbes, muito frágeis de um bebê, de conter as cartilagens nasais numa posição mais próxima daquela que seria interessante para a reabilitação, para a primeira fase de reconstrução desse nariz. E também permitir, obviamente, uma melhor alimentação, mas fazer com que haja a capacidade, através de alguns elementos acessórios, de reduzir o gap, reduzir o espaço da fenda para facultar uma técnica cirúrgica mais fácil. Ora, isso na realidade, não sendo movimento dentário, é um primeiro passo ortodôntico. Então, nós estamos a falar de dias. Eventualmente, a criança pode começar a usar um primeiro aparelho que nós poderíamos chamar de ortodôntico, na medida em que ele vai coordenar essa arcada, vai interferir com a arcada dentária de aparelho ortodôntico. Noutros protocolos, nós podemos começar quando completa a dentição de leite. Quando os dentes de leite estão todos erupcionados, é possível que, em alguns protocolos, já há intervenção sobre essas situações. E, em outros protocolos, essas intervenções poderão ser mais tardias. Portanto, a idade para se começar a usar aparelho ortodôntico é a idade em que o ortodontista, em concordância com a sua equipe, com o sentido de multidisciplinaridade dentro da equipe, entenda que é indicada a sua intervenção, a sua intercepção. Então, não há idades limites, não há regras definidas e determinadas de forma rígida, mas é possível atuar em várias etapas. Aquilo que essas mães que perguntaram, que fizeram essa questão, querem saber é aquilo que elas conhecem como aparelho ortodôntico e não aquilo que nós estamos a explicar agora. Então, para essas mães que já ouviram falar que há umas plaquinhas com uns parafusinhos que expandem, que apertam, que rodam, e uns ferrinhos, uns ganchinhos que encaixam nos dentes, não sei o quê, tudo isso são algumas formas de aparelho ortodôntico. E é muito importante que as pessoas tenham noção de que aparelho ortodôntico é muito mais do que isso. Mas esses aparelhos, eles dependem, sim, de uma sustentação dentária. Esses aparelhos são dentomuco-suportados. O que isso quer dizer? Eles apoiam-se tanto na dentição de leite quanto na própria mucosa da criança. Esses aparelhos podem ser usados a partir do momento em que haja a dentição de leite completa e se houver, obviamente, capacidade de colaboração da criança. Portanto, aqui nós poderíamos considerar que uma criança, eventualmente, com 2 anos, 2 anos e meio, possa ter uma dentição completa rapidamente conseguida,
não quer dizer que essa criança tenha capacidades cognitivas e comportamentais para colaborar com um aparelho removível dentro da sua boquinha e que consiga fazer a utilização. Nós temos que ter sempre a noção de que todo o aparelho funciona se for utilizado. Se ele não for utilizado, não tem nenhuma efetividade, não vai ter eficácia. Então, o momento de usar o aparelho também depende da capacidade de adaptação da criança. Existem, sim, claro, alguns tipos de aparelhos que dispensam a participação direta da criança nessa colaboração, que conseguem por si só serem estáveis o suficiente para que a criança mantenha os seus aparelhos em atividade, fazendo com que alguns processos possam acontecer. Mas isso é um assunto mais complexo e que precisaria de uma extensa live só desse assunto para a gente conversar, Mai. Eu penso que essa questão da idade fica a partir do momento em que há o diagnóstico e a necessidade associada à capacidade e ao protocolo. A capacidade da criança de usar o aparelho e o protocolo da equipa seja consentâneo com isso. Isso, e na capacidade da criança usar também que seja um processo agradável. Não é só que ela, assim, ela tem que entender que tem que usar, mas também tem que ser uma forma lúdica, que o paciente goste do que está fazendo, que participe ativamente do tratamento e que seja até divertido. Porque não, a ideia, além de fazer o tratamento, é criar boas memórias, né? Que a criança Exatamente. goste de ir para o dentista. De fato, tem muitos pacientes que acabam sendo dentistas, cirurgiões e tal, porque Isso. de tanta vivência que tiveram. Então, não pode ser uma tortura, não pode ser obrigado, por mais que seja necessário. Então, tem a parte que a gente tem que fazer com que a criança entenda e que também os pais ajudem e que seja de uma forma agradável o tratamento. Todos têm que colaborar, mas essa abordagem é muito importante. Muito bom. Mai, tem uma questão que surgiu aqui na nossa caixa de perguntas da live, que é bem interessante. Olha aqui. A Van Casas diz o seguinte: boa tarde, maravilhosos. Obrigado por essas lives maravilhosas. Certamente esta mãe não está no mesmo fuso que eu. Provavelmente está no teu fuso horário. A minha pergunta é: todo odontoma é necessário ser removido? E se é normal os fissurados terem um odontoma? Queres falar Tá, sobre isso, Mai? sim, pode ser. Foge um pouquinho do tema, mas vamos lá. Vamos lá. Odontoma, para todos entenderem, é um tipo de, vamos dizer, um cisto ou uma lesão, aonde, na hora que estão se formando os dentes, dessa lâmina dental que forma os dentes, surge alguma malformação ou alguma alteração, e daí eles têm dois tipos. Tem uns que parece que dentro tem um monte de dentinhos. Então, o nome é odontoma precisamente porque, além de ter a mesma composição do dente, eles são parecidos com dentes. Então, tem os que parecem muitos dentinhos e os que são uma massa. Isso, uma massa, exatamente, que não tem uma forma definida. Então, tanto em crianças fissuradas quanto nas que não têm fissura, pode surgir um odontoma. E a pergunta de se precisam ser removidos, a resposta é sim. Por quê? Porque eles são uma lesão que não é normal, não deveria estar em boca, por mais que não esteja visível. Geralmente, um achado radiográfico, na hora que a gente faz a avaliação, vê uma radiografia, um panorâmico, por isso também é bem importante a gente pedir para avaliar tudo no geral. E, geralmente, nesse momento, a gente vê isso. Ou, por exemplo, tem algum atraso na erupção de algum dente que chama a atenção, daí é solicitado o exame, e na hora que a gente avalia o exame, então tem o odontoma. Isso. Então, tendo esse diagnóstico, a gente tem que fazer, sim, a cirurgia.
falando em cirurgia, porque é um procedimento cirúrgico. Então, a gente tem que acessar aí, fazer a remoção completa e a partir daí, então, a gente vê se vai precisar de algum aditamento ortodôntico para melhorar a erupção do dente que ficou preso por conta do odontoma, ou se era só isso e o dente pode vir de uma forma, vamos dizer, espontânea, uma erupção tranquila, porque já não tem o odontoma atrapalhando. Isso. Os odontomas que a Mai refere quando tem muitos dentinhos, a gente chama de odontomas compostos. E essa história de ter muitos dentinhos, para vocês entenderem o que a Mai estava falando, essa massa de dente que às vezes aparece, se ela é toda colada, é só o odontoma, ela pode até nem ter forma de dente. Mas quando é um odontoma composto, eu costumo brincar com os meus pacientes e dizer que eles têm um ninho de dentes. É um ninho de dentinhos pequenos. O último odontoma que eu fiz a exérese dele tinha 14 dentinhos. Então, é muito importante que vocês percebam que essa situação faz com que esses dentinhos, na sua evolução, mesmo quando não é uma massa única, eles começam a crescer em várias direções e perturbam o normal curso dos dentes, que é o que a Mai estava falando. Então, atrasa a dentição de outro dente. Além do que, eles podem crescer e estão ocupando uma área que não deveria ser ocupada. Daí, a indicação cirúrgica. A mãe que pediu a explicação está na Flórida, né? Em Tampa, na Flórida. Muito obrigado por estar presente. Seja muito bem-vinda e estamos aqui para ajudar. Na live passada, eu reparei que tinha alguém falando que era de Tampa, só que eu não conseguia anotar o usuário, o nome, a hora. Então, muito obrigada por acompanhar a gente, por ficar aqui. E pela pergunta que você enviou também. Exatamente. Então, agora que já falamos um pouquinho da parte cirúrgica... Isso. É para adoçar a boca, Tá. Outra pergunta é: qual aparelho é melhor? É outra das perguntas que são perguntas objetivas com respostas que não são. Então, qual aparelho é melhor? Se é o fixo ou o removível? Então, vou eu outra vez para o mesmo padrão de resposta. O melhor aparelho é aquele que está bem indicado. Na verdade, gente, vamos esclarecer aqui uma coisa. A utilização de aparelhos não é uma coisa aleatória, existe uma razão de ser. Uma vez eu fui entrevistado numa revista e me perguntaram assim: Dr. Rony, qual é a técnica que normalmente utiliza? E eu disse assim: ortodontia. Não, eu queria saber qual é a técnica que usa. Eu falei: ortodontia. E a jornalista assim: mas eu tenho entrevistado outros ortodontistas e uns fazem uma técnica de um doutor fulano, outros fazem do doutor ciclano, outros fazem... Pois é, eu faço ortodontia. E é exatamente isso que eu quero que vocês percebam. Então, a questão da ortodontia eu vou utilizar os recursos que estiverem ao meu alcance, otimizando esses recursos para obter o melhor resultado para aquele paciente. No fundo, voltar a uma questão que eu já falei em várias lives, que é aquilo que nós adotamos no Atlas Vipcast, que é o princípio FIT. FIT é filosofia integral e individualizada do tratamento. É preciso que as pessoas que fazem ortodontia tenham a capacidade e os recursos suficientes para optar pelo tratamento que melhor se adequa àquela condição. Então, a primeira questão é: ortodontia fixa ou removível? Não é uma opção, porque ortodontia fixa tem determinados pressupostos e ortodontia removível tem outros pressupostos. Dentro da ortodontia removível, para vocês entenderem, existe uma infinidade de tipos de abordagem terapêutica, desde movimentos que são ortopédicos até movimentos que são ortodônticos ou que são eminentemente funcionais. Dentro da ortodontia fixa, nós temos uma sequência enorme de prescrições diferentes de aparelhos, de indicações,
em que as características dos aparelhos, que para as pessoas no olhar natural, no olhar normal de um leigo, parecem sempre umas estrelinhas coladas nos dentes, isso não é exatamente a mesma coisa e existe uma sequência incrível de diferenças entre essas pecinhas que são coladas nos dentes. Desde a sua estrutura fundamental, existem aquelas pecinhas, nós chamamos brackets, ou brackets em português, que são pecinhas, por exemplo, com aletas simples, outras que são com aletas gêmeas, duplas, outras que são só 3 aletas, umas que têm a ranhura reta e sem nenhuma informação contida, outras são pré-ajustadas, tem uma série de informações nesses sulcos que o aparelho tem, outras têm recortes nessas ranhuras que permitem determinados movimentos. Portanto, isso na realidade não é uma opção, isso é um recurso que o profissional tem para utilizar para tocar a sua música, né? Vamos considerar que o ortodontista é um instrumentista, é um músico que toca instrumentos de cordas. E esses instrumentos de cordas podem ir desde o violino ao contrabaixo, passando por todas as violas, violoncelos e etc. Portanto, cada qual com a sua característica, cada qual com o seu som e cada qual com a sua beleza. A beleza que é esses aparelhos todos fazerem com que haja harmonia e função a atuarem no paciente. Por isso, não é uma opção usar aparelhos removíveis ou aparelhos fixos. Há uma questão muito importante. Os aparelhos fixos estão voltados eminentemente, e eu volto a repetir isso, não há sempre nem nunca, porque se num determinado momento nós precisarmos fixar uma peça num dente de leite, isso pode acontecer. Não é comum, não é usual, mas pode acontecer. O que é preciso ter a noção é que os aparelhos funcionais, eles exploram essencialmente o desenvolvimento. Os aparelhos removíveis em geral, exploram o crescimento das crianças. Então, faz pouco menos efeito num adulto, faz pouco menos sentido fazer esses efeitos num adulto que já cresceu. E aqui eu faço apenas uma ressalva, o que não quer dizer que um adulto não possa usar um aparelho funcional. Eu aproveito para prestar uma homenagem de saudade ao professor Pedro Planas, que criou um aparelho chamado Equiplan, que corrige um tipo específico de maloclusão, de malposição dentária, que pode ser usado de forma removível, funcional e está indicado para adultos, inclusive em qualquer idade. Por isso, não há sempre nem nunca, os aparelhos devem ser indicados, estudados de acordo com cada caso. Aparelhos funcionais e removíveis, preferencialmente, vão acontecer na fase pré-pubertária, aparelhos fixos provavelmente na fase da puberdade e pós-puberdade, idade adulta, sem limites também. Portanto, também não quer dizer que os aparelhos fixos são só para os adolescentes e que os aparelhos sejam só para adolescentes ou jovens. Não, qualquer pessoa pode usar aparelho. Hoje em dia isso já é redundante, porque já começa a se ver muitos adultos de aparelho, mas de qualquer forma convém realçar isso, que todas as pessoas que precisarem podem ser submetidas a tratamento ortodôntico, o que vai mudar na abordagem terapêutica é o horizonte de correção. É óbvio que quando nós temos uma criança de 12 anos, de 10 anos, para fazer um tratamento ortodôntico, nós temos um horizonte gigantesco e podemos planejar muita coisa nesse desenvolvimento do tratamento. No caso de ser um adulto e já ter mais de 50 anos, nós vamos ter uma abordagem de tratamento diferente, mas que é perfeitamente possível fazer esses tratamentos também em qualquer idade. Seja fissurado, seja não fissurado, e assim como no caso das cirurgias. A queiloplastia é feita quando? Ela é feita, de preferência, nos primeiros meses de vida. Ah, mas eu tenho uma avó que tem uma fenda e nunca foi operada. Traz a sua avó e vamos fechar esse lábio. Não é? Exatamente.
Então é isso. Importante que pode ser visto como músico ou como que tem uma caixa de ferramentas mágicas. E se você sabe usar, então ótimo, porque você indica, faz uso de vários ao mesmo tempo. E é muito importante isso, a variedade, porque então fica aquele ditado, né? Que para quem tem só um martelo, tudo vira um prego. Então, temos que Exatamente. ter muitas ferramentas mesmo para visar assim, visando sempre o melhor resultado, tá? Então, acho que essa parte que você explicou agora já responde um pouco a próxima pergunta, que era por que alguns aparelhos são diferentes? Tipo, porque são Uhum. diferentes uns dos outros, né? Porque Hum. pode ser que sejam crianças com um diagnóstico, com o mesmo diagnóstico, só que estão na mesma fase e tem aparelhos diferentes. Então, É, essa questão, Mai, eu acho que também a gente não pode esquecer que, mesmo no caso, por exemplo, de uma fenda bilateral, em que eu tenha uma forte compressão das arcadas, da arcada superior, não é? Em que eu tenha uma pré-maxila muito protruída e extruída, ou seja, a pré-maxila é aquela zona da fenda bilateral que tem os dentes incisivos e que às vezes se desloca para frente e um pouco para baixo. Imaginemos nessa situação de uma fenda bilateral. O tratamento não vai ser a mesma confecção, a mesma modelagem de aparelho, que se essa pré-maxila estiver metida para dentro. Ou seja, uma pré-maxila foi muito para fora em relação aos dentes de baixo e a outra ficou por dentro em relação aos dentes de baixo. Então, mesmo no caso, eu acho que a questão aí deve ser mais por isso. Ter uma criança com uma fenda bilateral e os aparelhos de uma outra criança com fenda bilateral serem completamente diferentes. Aqui nós estamos a falar de uma situação que é de caráter esquelético, eventualmente, ou posicional, do ponto de vista que nós chamamos do plano sagital, ou seja, o plano antero-posterior. Nessas situações, por exemplo, a indicação do aparelho de um é exatamente o contrário do aparelho do outro. O que para os pais vai soar estranho, porque se o meu filho tem uma fenda bilateral e o amiguinho tem uma fenda bilateral, porque encontraram-se na sala de espera, por que é que os aparelhos são diferentes um do outro? Porque, de fato, a maloclusão é diferente entre si. Portanto, as pessoas não são exatamente iguais. Não é? exatamente. Isso. Muito bem. Eu falei, ia ser uma aula aqui. Então, antes da gente que a gente esqueça, que tal se você já passa a segunda chave do A nosso segunda sorteio? palavra de hoje, a segunda Aham, palavra de hoje é diário. aham. A Todo mundo segunda viu? palavra de hoje é diário, tá? Para quem não entendeu, a gente hoje vai ter uma surpresa no final dessa live e é importante que vocês anotem as palavras. A primeira palavra a gente já falou há pouco e eu até vi que alguém, vou até dar uma dica, teve alguém que colocou um Tá por hashtag aí. aí, né, Danilo? Colocou um hashtag aí nos comentários. Vai, tudo bem. Agora, a segunda palavra para surpresa de hoje, no final da live, é diário. Ok? Já. Portanto, Então, anotem aí essa palavra, anota. diário. Isso. Agora vamos ver, vem uma outra pergunta aqui. De novo, tem muita coisa. Uhum. Então, vamos lá. É, usar aparelho pode rasgar o céu da boca de novo? Ui! Pois. Então, né? Senta que vem história. Senta que lá vem história. Isso ficou muito próximo de aviões e de músicas. Não sei, mas eu acho que tu andas lá. Acertei, não? Então, mais ou menos. Então, vamos começar com essa história, né? Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Então, Então,
a questão se o aparelho pode rasgar o céu da boca. A primeira dúvida dos pais, ela surge porque há uma compressão da arcada que é inerente à primeira fase do tratamento da fissura palatina, que é a palatoplastia. Essa palatoplastia, ela deixa uma cicatriz no céu da boca, no palato, não é? A gente está falando sempre de palato, eu acho que a maior parte das pessoas já reconhece o palato como o céu da boca. Então, nós chamamos essa técnica de fechar o céu da boca de palatoplastia. E essa palatoplastia, ela deixa uma cicatriz, como é óbvio, como todas as cirurgias, e como nós já falamos na nossa live sobre cicatrizes, e quem quiser pode assistir depois o nosso episódio sobre cicatrizes, que também vai sair no nosso podcast, no Atlas Lipcast. Essa cicatriz, ela é responsável por uma certa retenção do crescimento transversal da maxila. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O alargamento do céu da boca fica condicionado porque essa cicatriz acaba por reter um pouco esse crescimento transversal. Ora, dito isso, muitas vezes nós temos um quadro que é chamado de mordida cruzada. Por quê? Porque quando a nossa boca funciona corretamente, nós temos um exercício de encaixe funcional de uma tampa e de uma panela, em que a tampa é a arcada superior e a panela seria a arcada inferior. Quando a panela fica grande demais, ela não consegue cobrir, a tampa não consegue cobrir a panela. Então, nós ficamos com uma borda da panela de fora da tampa. Ou seja, nós ficamos com os dentes de baixo por fora em relação aos dentes de cima. Isso é chamado de mordida cruzada. Para se compensar esse processo de crescimento não adequado, não harmonioso e não correto, nós o que temos que fazer é expandir a maxila, recuperar o crescimento maxilar. E muitas vezes os pais perguntam naturalmente preocupados se ao expandir a maxila não vai rasgar de novo o céu da boca da criança que foi suturado. Pessoal, uma das coisas que eu quero que vocês tomem bastante atenção é que o Atlas Lipcast é mesmo uma enciclopédia, um atlas, é um depositório de informações. E para que as pessoas entendam o que eu vou dizer agora, devem ouvir o que a Mailu explicou sobre as cicatrizes no episódio das cicatrizes que nós conversamos. As cicatrizes são zonas muito robustas do nosso corpo. São tecidos muito fortes, muito resistentes. Tá? É difícil fazer com que uma cicatriz sofra uma lesão tão simplesmente dessa forma. O que acontece muitas vezes é que os pais dizem assim: ah, doutor, mas espera aí, é que no meu caso, do meu filho, quando ele usou o aparelhinho para expandir, apareceu um buraco no céu da boca enorme. O aparelho rasgou o céu da boca, rasgou cicatriz, rasgou tudo. Na verdade, não é exatamente assim que acontece. A expansão da maxila, ela o que faz é esticar o tecido, efetivamente. Mas o que muitas vezes estava escondido pela compressão pela atresia, ou seja, pela falta de crescimento transversal, é que depois da palatoplastia formou-se uma fístula, uma comunicação oronasal, que não era perceptível pelos pais porque havia exatamente uma atresia, porque havia uma compressão da arcada. Então, as partes laterais dessa fístula, dessa abertura, estavam em contato uma com a outra. Como se vocês tivessem, imaginem um lençol em cima de uma cama, todo amarrotado, todo embolado. Vocês não sabem se esse lençol tem algum furo ou se ele está inteiro. Só quando vocês esticarem o lençol em cima da cama é que vocês vão perceber se havia um furo ou não. E não é por vocês esticarem o lençol em cima da cama que vai aparecer aqueles furos. Os furos não vão romper ou rasgar porque vocês esticaram o lençol. A mesma coisa vai acontecer com esse céu da boca. Quando nós começamos o alargamento da arcada dentária, nós esticamos esse tecido e vai acabar por expor, eventualmente,
algumas das fístulas que já lá estavam, embora escondidas pela tal compressão. Então, romper esse céu da boca, rasgar o céu da boca com uma expansão, não acontece. Em primeiro lugar, porque o tecido cicatricial é muito robusto, e em segundo lugar, porque essa expansão, mesmo no caso das expansões rápidas, ela conta sempre com uma complacência dos tecidos moles. Os tecidos moles, por mais resistentes que sejam, são complacentes. A única forma de efetivamente de romper esse tecido é com um impacto contuso ou com um impacto de um instrumento cortante, fazendo uma laceração. De resto, o tecido é complacente, ou seja, ele cede à compressão. E a rapidez com que nós fazemos a expansão, ela, na realidade, não é tão rápida que acabe por causar esse tipo de ruptura dos tecidos. Por isso, não é verdade que o aparelho ortodôntico, seja ele de expansão rápida dessa maxila, seja ele de expansão lenta, e muito menos ainda no caso da expansão lenta, possa rasgar o céu da boca. No entanto, temos que guardar outra vez, nem sempre, nem nunca, e algumas situações são importantes nós percebermos. Por exemplo, um palato que foi reconstruído, um palato que foi feito uma palatoplastia, ele foi unido em 3 planos. E depois a Mai pode dar mais uma chega sobre isso, para vocês ficarem com mais uma informação. Os 3 planos são o plano do nariz, que nós chamamos de plano nasal, um plano muscular que está a meio e o plano oral, que é o plano da mucosa da boca. Se entre esses 2 planos, do nariz e da boca, não houver uma camada suficiente de tecido conjuntivo ou muscular que separe essas 2 mucosas, elas têm a tendência a se colar uma na outra. E ao colar uma mucosa na outra, a vascularização aí vai ser reduzida de forma muito importante. E aí pode surgir, então, uma situação em que, com o esticar, essa mucosa acaba por ceder e vai fazendo, não é um rasgar, vai abrindo um buraquinho que vai fazendo cada vez mais perceptível essa fístula. Se o aparelho removível, por exemplo, estiver a comprimir esse tecido, estiver a fazer força sobre esse tecido e traumatizar, provavelmente vai gerar uma úlcera, vai gerar uma pequena ferida nessa mucosa. E essa ferida na mucosa, esta ferida sim pode ser o gatilho que desenvolve o tal processo de cicatrização em que o tecido conjuntivo, que era muito pouquinho entre as duas mucosas, acaba por se colar uma na outra no processo cicatricial e abrir, então, um processo fistulado. Então, não é rasgar, mas pode acontecer em situações de trauma. Certo, Mai? Certíssimo. O que mais eu vou falar? Já foi falado muito bem explicado, tá? Perfeito. Não, mas é isso, a gente idealmente sempre tenta reconstruir em 3 planos, né? Em 3 camadas. Nem sempre é possível em algumas regiões do palato, mas idealmente a parte muscular é bem importante a gente fazer a reconstrução, porque isso vai dar estrutura para manter o tecido bem, assim, sem nenhuma interrupção e que seja menos vulnerável a ter alguma fístula. Então, também vamos falar assim, se por acaso tiver alguma fístula, claro que geralmente isso cria uma preocupação nos pais e assim, a gente tem que sempre conversar, mas isso pode acontecer, é bem comum de acontecer. Não significa que a cirurgia foi um insucesso ou que teve algum problema. Exato. Foi simplesmente a resposta dos tecidos, que talvez não foi ideal, e também depende de como estava essa fissura no momento e a qualidade dos tecidos antes de ser feita a cirurgia. Tem uma pergunta que foi feita, espero que a pessoa que fez ainda esteja aí.
Uhum, Vi um pouquinho da live passada também, mas é bom falar. Ela perguntou, a Carla, com uhum, quanto tempo antes e depois da cirurgia do lábio temos que mudar a mamadeira. E que o uhum, filho dela usa chuquinha. Então, claro que existem protocolos, mas se você utiliza a mamadeira certa, que a que melhor se adapte com o seu filho e o seu caso. E ela está feita de um material que se adapta bem e não traumatiza ou não cria lesões nos tecidos, não tem indicação para retirar, pelo menos na minha opinião. Aí também você pode complementar, porque pode ser que existam diferenças. Porque isso aqui é um universo. Então, a tá. criança, como geralmente a cirurgia do lábio é feita na fase que eles são nenéns, tem 3, 6, 9 meses, e geralmente a alimentação lactância exclusiva, que pode ser através de fórmulas ou de amamentação, então não tem indicação para remover a chuquinha e depois colocar. Diferente do palato, que a gente tem outras indicações. Mas nesta pergunta específica, se ele já se adaptou com um tipo de mamadeira, eu não vejo uma contraindicação para continuar, assim, para ter que parar de usar outro dispositivo e depois utilizar de novo. Eu não vejo nenhuma contraindicação. Agora, não sei se você tem alguma outra sugestão ou se você indica isso. Eu, eu assino embaixo todas as tuas palavras, apenas gostaria de acrescentar uma coisa que é o seguinte: o processo de amamentação dos bebés fissurados, ele pode não ser efetivamente nutritivo, mas ele é importante do mesmo jeito. Então, aquilo que eu diria a vocês é que, mesmo que a criança não tenha apanhado o peito materno, e que não tenha conseguido fazer uma alimentação nutritiva no peito materno, é sempre útil e interessante tentar estimular que essa criança, até uma idade que seja razoável, amamente no peito materno. Porque amamente, nesse caso, ela pode ir para o peito materno fazer uma espécie de ginástica. Ela vai para lá para tentar amamentar, mesmo que não seja uma situação nutritiva. Por quê? Porque há reflexos naturais nessa criança que vão fazer com que a mandíbula passe por baixo do peito materno e faça uma retração do peito materno. No fundo, se vocês quiserem ter a palavra toda, a criança faz uma espécie de ordenha dos lactóforos do peito materno. E esse movimento de ir e vir da mandíbula dessa criança, ele é extremamente importante no desenvolvimento, no crescimento compensatório da mandíbula. Não se esqueçam que o queixo de um bebê é sempre muito pequenininho à nascença. E então é importante que haja esse estímulo de amamentação. A única questão que eu acrescentaria então seria essa: independentemente dessa criança não ter amamentado, dessa criança não ter tido a oportunidade de se alimentar no peito materno, isso não quer dizer que não deva haver o estímulo de ir ao peito materno até para se cansar, para fazer esse exercício que é extremamente saudável no seu desenvolvimento. E aqui eu deixo um abraço para a Patrícia, que deve estar a tratar da Madalena nessa altura, mas que apareceu aqui para nos dar um ar da sua presença, um carinho. Muito obrigado, Patrícia, por estares aí. Isso. Então, também, tem que seguir as indicações da equipe, que também está tratando, né? Mas, se a pergunta fosse, assim, a resposta que eu poderia dar é que não tem indicação para remover a chuquinha ou a mamadeira Não. pela qual o paciente se adaptou. E outra, depois da cirurgia do lábio, no pós-operatório imediato, ou seja, saiu da cirurgia, está na sala de recuperação e a criança já está alerta, já está responsiva, a gente já
estimula para ela ser alimentada. Para se Então, você alimentar. vê que poucas horas depois da cirurgia, já está bebendo na mamadeira, já está no peito, sem problema nenhum. Então, realmente, eles sempre mostram a força e a garra, né? Porque, bem, assim, saíram de uma cirurgia e já estão se alimentando bem felizes. Exatamente. Aqui há uma mãe que fala sobre a questão da sucção. Aquilo que eu estava a falar e a referir não tem que ver com sucção, ok? Tem a ver com o movimento mandibular. Mesmo que a criança não seja capaz de fazer sucção. Ela não tem que fazer necessariamente sucção, até pode não ter a capacidade nutritiva que eu estava a falar, mas pode sim fazer esse exercício, ok? Temos aqui um comentário, uma pergunta, Mai. Uma pergunta e dúvida sobre retirada de amígdalas grandes. Meu filho tem 2 anos. Para o caso de criança com fissura palatina, fissura submucosa e úvula bífida, é indicada a retirada? Meu amigo Vandinhaza. Quem vai falar primeiro? Fala. Estamos os dois aqui em público. Hoje Fala tu primeiro, por favor. Boa. Fala tu primeiro, Mai. Assim, a minha opinião é que as amígdalas fazem parte de um todo, claro, mas se a criança precisa da remoção que foi indicada por um otorrino, que por isso a gente sempre fala da importância de uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar e a comunicação. Então, se foi feita a avaliação com o otorrino e o otorrino indicou a remoção das amígdalas, tem que fazer essa remoção. Por quê? Porque é muito importante garantir a respiração da criança. Então, isso influencia muito. E a respiração, além de ser vital, ela participa em muitos processos do crescimento facial, ajuda com o processo da ortodontia também, do desenvolvimento. Então, realmente, se o otorrino indicou isso, então tem que fazer, independente da presença da fissura do palato. Deixa eu ver qual foi a outra parte. É isso. No caso de fendas com submucosa, úvula bífida, ser indicada a remoção. Exatamente. Na minha perspectiva, eu concordo também com a Mai, e é importante que haja essa observação por parte do otorrino, mas que esse otorrino seja um otorrino que trabalhe em sintonia com a equipe de fenda palatina. Claro. É preciso muito cuidado com essa indicação. Por quê? Porque a remoção das amígdalas grandes, ela pode ser total ou parcial. E essa situação das remoções de tecidos linfóides na zona da orofaringe ou da nasofaringe, elas podem comprometer de forma importante o processo da fala. É óbvio que, como a Mai explicou para vocês, o fato de ter umas amígdalas grandes vai interferir com um processo essencial. E eu já vou dar essa medida para vocês guardarem essa informação da Mai com muito carinho. Mas esse processo, muitas vezes, ele pode ser, inclusive, funcional, por exemplo, se as amígdalas forem demasiado grandes, eu não posso ter a minha língua posicionada na sua posição correta, na parte posterior. Então, eu vou ter que tracionar a minha língua para frente em estado permanente para que as amígdalas não fechem o espaço da passagem do ar lá atrás. Essa alteração da posição da língua vai de encontro àquilo que nós falamos no começo dessa live, que é a alteração da zona neutra. Então, a língua projetada para frente vai alterar a resultante de forças na arcada dentária na sua zona mais anterior. Portanto, muita atenção, porque a amigdalectomia e a adenoidectomia, especialmente as adenoidectomias, são um assunto delicadíssimo e criteriosíssimo no caso de fendas labiopalatinas. Nós não podemos, num assunto tão delicado, como é o caso das fendas labiopalatinas, deixar de salientar que
essa decisão não pode ser tomada apenas sob a luz de uma especialidade. Tem que ser à luz da disciplina, da multidisciplinaridade, que é a fenda lábio-palatina. E então, a complementaridade que vai ter que ser considerada, por exemplo, porque, embora a amígdala possa ser grande, ela pode ser removida parcialmente. Um exame nasofaringoscópico que permita perceber o funcionamento do véu palatino, ou seja, do céu da boca que se move, vai permitir calcular e perceber, juntamente com o fonoterapeuta, ou com o terapeuta da fala, consoante o lado do Atlântico, se aquele véu palatino terá competência para continuar a funcionar, apesar dessa redução de massa desses tecidos. Porque se não houver, isso tem que ser considerado, ponderado e, eventualmente, associado a outras intervenções e a outros procedimentos dentro dessa mesma técnica. Portanto, tirar as amígdalas ou manter as amígdalas é um assunto que não é tão linear. Tirar parcialmente as amígdalas é um assunto para se considerar e, mais do que tudo isso, não esquecer daquilo que a Mai falou. Eu faço sempre esse exercício, Mai, com as pessoas e que eu acho que é muito instrutivo. As pessoas, será que sabem quanto tempo o ser humano sobrevive sem comer? Se alguém souber, escreve aí nos comentários quanto tempo uma pessoa sobrevive sem se alimentar. Zero de comida, zero de alimentação. Será que alguém sabe quanto tempo isso leva para a pessoa tombar para o lado? Eu acho que a maior parte das pessoas não terá bem a noção, mas uma pessoa consegue sobreviver 47 dias antes de padecer de inanição. Agora, a alimentação, então, é muito importante, não é? Será que as pessoas que nos estão a ouvir têm ideia de quanto tempo é que as pessoas conseguem sobreviver sem se hidratar? Não, 70 horas, Carla, não. 70 horas, não. As pessoas, sem se hidratar, conseguem sobreviver 4 a 5 dias, contra os 47 da inanição por alimentação. Ok? Por isso, reparem que a hidratação é mais importante do que a alimentação. A alimentação dá para esperar 47 dias. Agora, hidratação são de 5 dias sensivelmente. 4, com muito azar, é capaz de chegar ao 5º dia, porque o último dia já vai ser muito mal. Por isso é que é muito azar. Sem se hidratar, é isso que acontece. Portanto, vocês reparem a importância de alimentar, não é? É importantíssimo a gente se alimentar, é muito mais importante a gente se hidratar. Ô, Rony, mas por que você está fazendo essas contas? Por uma razão muito simples. Quanto tempo é que uma pessoa sobrevive sem respirar? Isso vai dar a vocês a dimensão das prioridades e da regra de importância de cada uma dessas funções. Por isso, é muito importante que vocês tenham esse cuidado de perceber que vocês podem... sim, há atenuantes aqui, sim. Há aqui uns reparos sobre o tempo de sobrevivência do Yarley, e está muito bem colocado. Exatamente, e é bem colocado, porque há sempre possibilidade de retirar isso. Mas a gente está falando aqui de situações hipotéticas só para as pessoas perceberem, não são medidas exatas, até porque essas medidas nunca serão exatas consoante a massa corporal, a preparação física e etc. Mas isso é só ilustrativo para que as pessoas percebam exatamente o tamanho da importância da respiração nesse processo. E quando essas obstruções podem interferir com o processo respiratório que a Mai estava dizendo, aí então nós temos a noção exata dessa diferença. E só para ilustrar a questão da variância que existe entre o tempo de alimentação, o tempo de hidratação e etc., há pessoas que fazem mergulhos em apneia, que fazem caça submarina, chegam a estar 5 minutos debaixo d'água a caçar. Por isso, pessoal, é óbvio que guardadas as devidas proporções, tudo tem as suas variações, mas vocês conseguem perceber que alimentar-se é muito importante, hidratar-se é fundamental,
mas respirar é urgente. Por isso a importância dessa questão que a Mai citou na questão das amígdalas. Isso. Bom, acho que foram só essas Respondemos? 6 perguntas por hoje. Então, Apenas. agora a terceira palavra de hoje. A terceira palavra Aham, de hoje. tararará. É qual? A terceira palavra de hoje é. Ah, antes, espera um pouquinho. Porque então, essa é a terceira palavra e vai ser sorteado para a pessoa que primeiro mande as 3 palavras na ordem certa aqui nos comentários da live. Ok? Exatamente. Tá valendo, então. Então, Bora? a gente vai contar exatamente isso. A primeira mensagem que entrar aqui vai ser a pessoa que depois vai entrar em Isso. contato conosco para receber um presente nosso. E eu vou dizer a palavra, mas só vou explicar o que é que vai ser entregue depois, porque eu tenho uma pequena passagem para contar antes, que vai ser a tal surpresa. Então, a terceira palavra de hoje é, eu já falei as outras duas, a terceira palavra de hoje é Camila. Então, pessoal, quem manda as 3 palavras na ordem certa. Se não, Vamos ver quem vai chegar primeiro. eu vou ganhar. A Eu Mai... já teria mandado, só que não vale, né? Falaram que não posso, então, ok. Então, para Muito vocês bem, já temos entenderem... uma. Já. A Muito primeira bem. pessoa já mandou. Muito bem, muito bem. Eu vou fazer Fissuras uma diário. captura aqui e se você puder também faça e a gente compara se é a mesma pessoa. Exatamente. Vou fazer aqui. E assim a gente briga, a gente não quer isso, ok, pessoal? Então, já temos a ganhadora, tá? Então, A gente entra em contato pelo direct com você. Exatamente. Pessoal, era para ser uma quinta-feira comum. Ela saía do salão de beleza perto do meio-dia e iria almoçar em casa. Ela entrou no carro com cuidado para não bater a mão em nenhum lugar e chegar com a unha intacta em casa. Lê do engano. Nem a unha, nem a vida desta menina seriam mais as mesmas depois daquele dia. Estava na sinaleira, parada, esperando abrir o sinal. Quando abriu, ela arrancou e quando deu conta, pum! Uma moto bateu no carro da nossa heroína um pouco à frente da porta do motorista. Que susto, disse ela. O que teria sido isso? Ela saiu do carro e um jovem aparentando uns 20 anos estava deitado no asfalto quente de janeiro. Ela não viu sangue, o que a acalmou, e então perguntou se ele estava bem. E ele começou a gritar: passou o sinal vermelho, passou o sinal fechado. Ela tentou respirar e disse: não passei, não. Eu estava recém arrancando. Se eu estivesse embalado, tu não estarias tão bem. Nisso, ele levantou, acho que não aguentava mais o asfalto fervendo nas suas costas. Um senhor aproximou-se, disse ser comerciante e trabalhar próximo dali. Entregou um cartãozinho e informou para a nossa heroína, que vinha logo atrás. Eu vi que o sinal estava aberto. Se a senhora precisar da minha ajuda, apareça. Ela ficou um pouco mais tranquila, porque tinha uma testemunha de que não passara o sinal fechado. Então agradeceu ao senhor e pediu ao rapaz para saírem do meio da rua. E disse: é melhor chamarmos um guarda municipal para ver o que é que acontece. E eis que surgiu uma senhora com um copo d'água que ela tomou. O rapaz, ainda meio bravo, olhou para ela e perguntou: o que é que tu tens na boca? Quem quiser saber o final dessa história vai ter que esperar ou então procurar a resposta aqui, ó. Fissurada Diário Camila. Camila Rocha é a autora do livro Fissurada pela Vida. E o Atlas Lipcast vai doar um exemplar desse livro para uma pessoa que hoje foi a primeira pessoa a colocar aqui as 3 palavras
no nosso chat. Esse livro é um livro que conta a história da Carol. E a Carol é esta heroína fissurada que teve um dia esse encontro imediato do primeiro grau com alguém que olhou para Camila e disse: mas o que é que tu tens na boca? Essa frase me marcou muito quando eu recebi a primeira prova desse livro que a Camila escreveu, ainda antes do livro ser livro, porque um dos garotos que eu tratei e que foi já, inclusive, conferencista numa dos nossos colóquios, que a gente faz a cada 2 anos, colóquios são encontros científicos em que médicos especialistas falam para pais e para fissurados, tá? E desses episódios, o João Afonso fez uma conferência, ele próprio, a contar um pouco da sua história e deu o título à sua intervenção de "Mas afinal, o que é que tu tens?". Então, quando a Camila me mandou essa prova, e logo no começo da história vinha exatamente a mesma pergunta, eu achei que era tão a propósito e tão bacana que eu fiquei completamente agarrado pela história. Posso garantir a vocês que é impossível não ler esse livro em menos de 3 dias. É daqueles livros que a gente pega e devora. Por isso, a pessoa que conseguiu escrever mais rápido e que enviou mais rapidamente para nós as 3 palavras passe, vai receber um exemplar da Fissurada pela Vida, da Camila Rocha, com um enorme beijinho da nossa equipe, da família Atlas Lipcast, e com os votos de que se divirta. Quem quiser adquirir esse livro, tem 2 caminhos possíveis. Ou fala diretamente com a autora, ou pode falar conosco. A gente dá um jeito de fazer chegar esses exemplares a quem quiser comprar. Eu penso que ele ainda não está na Amazon, mas a família Atlas Lipcast pelo mundo fora vai conseguir fazer chegar a quem quiser conhecer a história da Carol, que não é propriamente autobiográfica. Ela tem muito da Camila, mas é uma história ficcional e que conta a história de vida de uma garota fissurada. E, olha, é muito bonito, porque para as mulheres, então, ele vai se identificar muito com o universo feminino, e para os homens que lerem, vão aprender muito sobre o universo das mulheres. Por isso, acho que, mais do que ser fissurada, esse livro é uma grande lição de vida que a Camila partilhou com as pessoas e com o mundo. E a Camila, que, segundo vocês viram aí, provavelmente nas nossas publicações, é a autora que vai trabalhar conosco nas histórias das aventuras da Carol e do Lip Rabbit. Tá feita a surpresa de hoje, Mary. Então, esperamos que vocês tenham gostado da live, da informação, do capítulo do Atlas, que o Dr. Raul me passou hoje. e que tenham gostado também da surpresa. Muito obrigada pela presença de todos vocês. É bem importante para nós que vocês compartilhem a informação que a gente envia. É muito lindo receber o feedback de vocês, as mensagens, o amor. É muito, muito, muito lindo isso. Estou muito feliz. E, bom, daqui para frente é assim. A gente vai fazer com muito carinho sempre. E sempre que a gente puder, vai dar um sorteio, vai fazer uma surpresa para todos aqui aproveitarem, tá? É isso tudo. Pessoal, bem-haja, muito obrigado. Até sempre. E até, na verdade, até segunda. Até segunda que vem. 9h30 para Portugal. E às 18h30 às 18h30 para o Brasil. Segunda, 9h30 para o público português. Segunda, 6h30 para o público do Brasil. Eu não sei, então, para que horas são, mas segunda, essa hora.
tem participado dessa comunidade? Atlas Lipcast, um projeto de informação feito à tua medida.